Saudações, pessoal. Bem-vindos a mais uma aula de matemática, a qual irei comentar a respeito de análise combinatória. O primeiro tópico que eu vou falar aqui é sobre número fatorial, o qual é representado por este símbolo, tá? Não é ponto de exclamação lá da língua portuguesa. Este símbolo em matemática, em análise combinatória, a gente lê fatorial, tá bom? Para se trabalhar com número fatorial, né, este número tem que pertencer ao n, ou seja, aos números naturais, e tem que ser maior do que 1. Bom, antes de falar deste desenvolvimento, duas definições que é preciso memorizar. O 0 fatorial é igual a 1 e 1 fatorial também é igual a 1. Então, se aparecer, por exemplo, uma divisão e o denominador do número fatorial for 0 fatorial, o denominador vai ser 1. Tá? É diferente de você pegar uma divisão por 0, que não existe divisão por 0. Tá? Quando tiver este símbolo, significa que é 0 fatorial. E aí, no lugar do 0 fatorial, colocaremos o número 1. O mesmo procedimento quando for 1 fatorial. Bom, vou desenvolver o 4 fatorial aqui, para vocês entenderem um pouquinho melhor por que o desenvolvimento de n fatorial é n vezes n menos 1, n menos 2, n menos 3, etc, etc, etc. Bom, 4 fatorial, vamos pensar no n. Eu copiei o n, então eu vou copiar o 4 vezes n menos 1. Então, é 4 menos 1. 4 menos 1 vezes, depois n menos 2, então vai ser 4 menos 2, vezes, depois seria n menos 3 aqui, certo? Então, vou colocar 4 menos 3. Resolvendo aqui, eu vou ter 4 vezes, aqui dentro desse parênteses, 4 menos 1 dá 3. Dentro deste outro parênteses, 4 menos 2 dá 2. E dentro deste outro parênteses, 4 menos 3 dá 1. Na verdade, essa passagem aqui, nós não temos o hábito de fazer quando eu estou resolvendo apenas um número fatorial. A gente pula, a gente faz 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Por exemplo, se fosse 7 fatorial, seria 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. E assim por diante, tá? Eu fiz aqui para vocês entenderem o que está acontecendo na definição, tá bom? E aí resolve. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 1, 24. Então, 4 fatorial é igual a 24, certo? Bom, aqui nós temos o processo de divisão de números fatoriais. Eu tenho 5 fatorial dividido por 3 fatorial mais 2 fatorial. Então, eu posso pensar assim, ó, desenvolvendo 5 fatorial, fica 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, certo? Dividido. Desenvolvendo 3 fatorial, fica 3 vezes 2 vezes 1, mais o 2 fatorial, 2 vezes 1. 5 vezes 4 dá 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. 120 vezes 1, 120. Dividido, o 3 fatorial, 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. Mais 2 vezes 1, 2. Aqui embaixo dá 8, então fica 120 dividido por 8, que vai dar 15.
certo? Bom, na verdade, a gente poderia trabalhar com a questão da simplificação de números fatoriais, quando aqui for uma multiplicação, mas isso é uma outra história, tá? Resolvendo aqui agora, eu não tenho número, né, assim, propriamente dito, eu tenho apenas o n fatorial e aparece esse número 1 aqui. A nossa ideia é simplificar os fatoriais, utilizando aí abuso de linguagem, cancelar os fatoriais. Então, se eu analisar esse n mais 1 fatorial, eu posso desenvolvê-lo pensando desta forma, de tal modo que eu consiga simplificar com esse denominador, que é o n fatorial. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou copiar o n fatorial, menos... Vamos voltar aqui, ó. A gente não copia o primeiro número, é o n? Copiei. Quem é meu primeiro número? É representado por n mais 1. Então, menos, eu vou copiar o primeiro número, que é n mais 1. Aí depois a gente não faz o número menos 1. Quem é meu número? N mais 1. Então, eu vou fazer n mais 1 menos 1 dentro do parênteses. Não resolvi o fatorial ainda. Dividido por n fatorial. Agora, se eu observar aqui dentro, o 1 e menos 1 dá 0. Deixa eu subir um pouquinho. Continuando aqui embaixo. N fatorial vezes menos n mais 1 vezes, aqui dentro ficou somente o n, certo? E o fatorial. Não há necessidade de escrever dentro do parênteses, porque só tenho um número, tá? Bom, tudo isso dividido por n fatorial. A nossa ideia é simplificar os fatoriais, tá? Se a gente analisar, nós temos dois termos aqui, ó. O n fatorial é um termo e o menos n mais 1 vezes n fatorial é um outro termo. Então, observem que o meu n fatorial, ele é fator comum, ou seja, eu posso colocá-lo em evidência. Então, eu vou colocar meu n fatorial em evidência. Tudo isso eu vou multiplicar pelos dois termos, certo? Então, se eu tirei o n fatorial e ele está aqui fora, quem me restou aqui? Ó? 1. É como se eu tivesse feito n fatorial dividido por n fatorial. Dá 1. Menos... Esse n eu tirei, certo? Está aqui fora. Quem sobrou? O n mais 1. Então, vou escrever dentro do parênteses n mais 1. Tudo isso dividido por n fatorial. O nosso objetivo é cancelar o n fatorial. Então, agora, como ele está multiplicando e aqui está dividindo, são operações inversas, a gente cancelou o n fatorial. Sobrou quem? 1 menos n, negativo, positivo, negativo, menos 1. 1 menos 1 dá 0. Então, a nossa resposta aqui vai ser menos n. Esse assunto de simplificar uma expressão com n fatorial, nós vamos trabalhar um pouquinho mais na próxima aula. Tá certo? É isso aí.